Amém? O perigo de seguir Jesus de longe. Você sabia que muitas vezes você pode estar dentro da igreja, você pode estar muitas vezes trabalhando na igreja, muitas vezes atuando, muitas vezes fazendo tantas coisas na igreja, mas mesmo assim está seguindo Jesus de longe? O só pertencer a uma igreja, ou só vir da igreja, não demonstra que você segue a Jesus. Muitas das vezes você pode estar na igreja, você está em todos os cultos, mas mesmo assim está seguindo Jesus de longe. Ou talvez você já parou na caminhada e você está vindo, mas você já parou faz tempo na caminhada. Nessa tarde eu quero falar sobre esse assunto com você. A Bíblia nos fala que Deus tem pressa sobre a sua obra e nossa vida. Deus tem pressa na minha vida e na sua vida. Deus não quer que a gente venha sentir no nosso coração para fazer a obra dele. Deus não quer que nós venhamos ter um chamado, alguém que venha falar para nós: eis que o Senhor te fala nessa tarde, Ele te escolheu, Ele quer ter um propósito na sua vida. Não, Deus tem pressa. E isso é bíblico. A Bíblia diz que quando Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus, a Bíblia diz que Zaqueu falou para Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na sua casa. Olha só esse Deus maravilhoso, Ele está falando para Zaqueu aqui: desce depressa. Amém? E isso eu vejo que Deus tem pressa na minha e na sua vida. Nós devemos ter um relacionamento com Deus. Deus tem pressa que nós devemos estar cada vez mais envolvidos com as coisas dele. Quando você está envolvido com as coisas de Deus, você faz parte da família de Deus. Como assim, irmão César? Os irmãos podem sentar aqui, irmão. Pode ficar de pé. Mas não pode sentar. Amém? A Bíblia nos diz, irmãos, que quando Jesus estava em certo lugar ali ensinando, ele era apenas um jovem, um adolescente, ele estava ensinando ali. E a Bíblia nos fala que Jesus estava ensinando e algumas pessoas vieram falando para ele assim: Jesus, a tua família te chama. E Jesus falou assim: a minha família é aqueles que estão aqui que faz a vontade do meu Pai. Então muitos hoje lá fora estão falando: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, mas filho de Deus é aquele que está envolvido com as coisas de Deus. Então hoje eu vim trazer aqui uma mensagem: o perigo de seguir Jesus de longe. Você, para ser chamado filho de Deus, você deve estar envolvido com as coisas de Deus. Amém? Amém? Ah, você não tem que estar na cozinha lavando louça. Ah, você não tem que estar pregando. Ah, você não tem que estar cantando. Não, envolvido com as coisas de Deus é fazer o id do Senhor. Jesus falou assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Quando você começa a testemunhar o que Deus tem feito na sua vida, isso é fazer o id do Senhor. É verdade. Aleluia. Amém? Amém. Estava falando agora na hora do almoço aqui, conheci um grande irmão aqui, com o irmão dele, o irmão Francisco ali, e ele estava me falando que Deus fez na vida dele ali. E praticamente o que Deus fez também na minha vida. Outrora nós ia estar agora nesse momento dormindo em casa mesmo, curando a ressaca. Mas Deus nos curou, né? Deus nos trouxe uma nova vida, Deus nos trouxe uma nova esperança. E tudo isso que Ele fez por nós, irmãos, de hoje nós podemos estarmos aqui e ouvir a palavra preciosa de Deus, é porque Ele tem um propósito na nossa vida. E o propósito que Ele tem para a nossa vida, irmãos, é de nós testemunharmos o agir de Deus em nossas vidas. Amém? Abra junto comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo 22, versículo 54. Eu quero falar então nessa tarde o perigo de seguir Jesus de longe. Muitas pessoas dizem assim: não, mas eu uso até versículos, eu fico pasmo. Às vezes as pessoas estão afastadas de Deus dentro da igreja. E elas usam o versículo para se basear naquele afastamento. Uma vez falei para uma pessoa: não, mas lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas. Mentira do diabo isso, irmãos. Ah, mas está escrito, mas esse versículo não fala com base que eu posso ficar um tempo parado, um tempo estacionado, que há tempo para todas as coisas, que um dia, né, eu vou despertar e vou começar a fazer a obra de Deus. Isso não existe, esse versículo não está falando isso. Há tempo para todas as coisas quando você planta lá no seu trabalho, é isso que está falando ali. Nada a ver com você, com o relacionamento com Deus. E as pessoas não se apegam nisso, não. Há tempo para todas as coisas. Não há tempo para todas as coisas para a frente de Deus. O tempo é hoje, é agora. Lucas 22, 54 diz assim: então tomando, levando, eu trouxeram para a casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Amém? Você pode sentar. A palavra do Senhor está nos falando aqui sobre
o trajeto que Jesus agora está aqui na sua vida, para ele ser crucificado. E a Bíblia nos fala que quando Jesus aqui ele foi preso e ele estava sendo levado, levaram ele até a casa do sumo sacerdote. Então eles estavam levando Jesus, preso ali, algemado, acorrentado, não sei como estava naquele momento ali, mas ele estava indo preso, sendo levado para a casa do sumo sacerdote. E a Bíblia diz, irmãos, que Pedro seguia Jesus de longe. Olha só, irmãos. Pedro seguia de longe Jesus. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o perigo de seguir Jesus de longe. Se você for estudar sobre Pedro, você vai ver que o apóstolo Pedro, ele era um pescador, ele era um empresário falido, a qual outrora teve encontro com Jesus, a qual ele teve ficado a noite inteira pescando, não pescou nada, mas quando ele se encontrou com Jesus, a Bíblia nos fala ali que ele teve uma pesca maravilhosa. A Bíblia diz então que ele foi próspero, mas quando ele estava com aquela prosperidade, com muitos peixes no seu barco, Jesus falou para ele: Pedro, venha comigo agora que você vai ser um pescador de almas. A Bíblia diz então que Pedro viu o cego de Jericó começar a enxergar. A Bíblia diz que Pedro viu aquela mulher encurvada se direitar suas costas. Pedro viu tantas coisas quando ele estava andando com Jesus. Pedro viu também aquele cego ao qual Jesus cuspiu nas suas vistas. Pedro viu aquele cego que Jesus fez um lodo ali, esfregando os seus olhos. Pedro viu o gadareno ser liberto. Pedro viu a sua sogra ser curada. Pedro viu a filha de Jairo ser ressuscitada. Pedro viu tantas coisas, irmãos. Pedro teve tantas experiências com Jesus ali. Pedro viu Elias. Pedro viu ele ali quando eles estavam orando junto com Jesus. Pedro orou com Jesus, irmãos. Mas a Bíblia diz agora que Pedro está seguindo Jesus de longe. Aleluia. Então por isso que eu lhe falo nessa tarde aqui, o perigo de seguir Jesus de longe, porque esse homem andava com Jesus, ele teve experiências com Jesus, mas chegou um tempo aqui que ele começou a seguir Jesus de longe. Chegou um tempo aqui que ele começou a se distanciar e começou a seguir Jesus de longe, já não andava de lado, ao lado de Jesus. E isso é um grande perigo que hoje a igreja enfrenta. Muitas pessoas tiveram experiências com Deus, muitas pessoas tiveram momentos bons com Jesus, muitas pessoas tiveram experiências com Deus, mas tem um momento ali que eles começam a seguir Jesus de longe. Meu Deus. E aí começam a usar esse versículo de Eclesiastes capítulo 3, que há tempo para todas as coisas. Vai chegar um tempo que Deus vai me erguer de novo, vai chegar um tempo que eu vou voltar a ser quem eu era de novo. Mas a palavra de Deus nos fala, irmãos, que o tempo é hoje. Jesus falou para nós aqui, eu desço depressa. É hoje que nós temos que voltar a seguir Jesus de perto. É hoje que nós temos que seguir Jesus, não somente na frente dos meus irmãos, mas lá na minha casa, no meu trabalho, em todos os momentos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, irmãos, como que eu sei que eu estou seguindo Jesus de longe? Será que eu posso estar na igreja cantando, adorando ao Senhor, orando junto com o pastor e seguindo Jesus de longe? Sim, posso. Porque eu tenho que ter um termômetro espiritual. Eu tenho que medir a minha espiritualidade com o Senhor. Como tem sido o meu relacionamento com Deus. Se eu só oro dentro da igreja, eu estou seguindo Jesus de longe. Se eu só leio a Bíblia dentro da igreja, eu estou seguindo Jesus de longe. Se eu só tenho louvado ao Senhor dentro da igreja, essas atitudes demonstram que eu estou seguindo Jesus de longe. Porque não é somente dentro da igreja que eu oro, não é somente dentro da igreja que eu tenho um relacionamento com Deus, não é somente dentro da igreja que eu medito na palavra. A Bíblia diz que nós devemos ler a palavra e meditar nela dia e de noite. Em todos os momentos. Amém? Amém. Então, o meu termômetro espiritual dessa noite, eu pergunto para você, como é que está teu termômetro espiritual? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Tem crescido ou tem diminuído? Como você tem andado na presença de Deus? Você tem andado ao lado de Jesus? Ou você tem seguido Jesus de longe? Ou você tem estado somente lá, hoje tem um churrasquinho lá na igreja, eu vou lá com os irmãos lá subir uma carne e a semana faz a maionese de jeito. Não, eu tenho que seguir Jesus de lado a lado. Eu tenho que andar com Jesus. Eu não posso somente seguir Jesus de longe. Glória a Deus. Há um perigo nisso. Amém? O texto nos aborda aqui que Jesus aqui, há um momento difícil aqui na vida do apóstolo Pedro, que ele vê Jesus ser algemado. Então ele começa a seguir Jesus de longe aqui. E Pedro estava seguindo Jesus à distância. Para o cristão, seguir Jesus de longe significa perder a comunhão com Deus. Olha só, irmãos.
Aonde estava Pedro antes de ele ser preso? Estava com Jesus. Pedro estava sempre ao lado de Jesus. E agora aqui no momento difícil ele começa a andar de longe de Jesus. Irmãos, eu não posso mentir para você, eu não posso enganar para você, mas se alguém falar para você que você vindo para a igreja só vai ter momentos bons na sua vida, se alguém falou para você que você vindo para a igreja só vai ter momentos de alegria, alguém mentiu para você e não foi nessa igreja. Porque a palavra do Senhor nos fala que Jesus falou que no mundo nós teremos aflição. Nós estamos no mundo onde tem doenças, nós estamos no mundo que ainda existe a morte, nós estamos no mundo onde tem essas coisas ainda. Então nós estamos num mundo onde há dificuldades. Amém? Então não é porque você veio para a igreja agora, não é porque você agora começou a dar os primeiros passos da fé, que você não vai enfrentar dificuldade. Algumas pessoas dizem assim, eu não estou mais como eu era na presença de Jesus, porque eu sofri demais, é muita luta, é muito isso, muito aquilo. Essa semana eu estava numa célula, até me lembrou mais, pastor. Estava um casal lá, estava na sala dos irmãos. Aí tinha um irmão que estava falando lá que antes de ele vir para a igreja, eu acho tão bacana assim quando eu vejo muito testemunho de pessoas, eu vim para a igreja porque eu era alcoólatra, eu era drogado, eu era isso, eu era aquilo, né? E ele falou assim, eu não era nada disso. Eu não tinha nada de errado, não usava droga, eu respeitava minha família, estava tudo bem. A única coisa que ele tinha é que ele ganhava 4 mil por dia. Olha, pensa, né? 4 mil reais por dia. No jogo do Tigre, vai ver as coisas na internet, ele e a esposa dele. 4 mil reais. Eu até me lembrei do irmão da casa, do Kix, do irmão ali, de São Camaré. E ele falou assim, no seu testemunho, foi segunda-feira agora. Irmãos, eu comprei uma Kix zerada, uma e aí eu e minha esposa abriu uma loja de roupa no shopping, abriu uma outra loja lá não sei o quê, e aí nós estávamos tudo muito bem, nós ganhamos 4 mil reais por dia. Ué, é dinheiro 4 mil reais por dia, né, irmão? Nossa, agora o cara vai parceiro, né? Não é porque você gosta de seguir, não é de Deus, tá, irmão? Tá? Não é de Deus. E esse irmão falando que a esposa dele falou assim, eu vou para a igreja. E ele não vai para a igreja, vai tudo dar errado. Vai tudo dar errado. Porque eles já tinham vindo algumas vezes para a igreja, e as coisas começaram a dar errado para eles. Então tem fases da igreja. Tem fases que você começa, é aquela alegria, os irmãos te abraçando. Aí tem aquela fase assim, que é a fase que, né, que é o perde para sair, as provações que vêm, né? E depois vem a fase dos testemunhos, das bênçãos que você alcançou através dos momentos difíceis. E a esposa dele falou assim, não, agora eu vou ficar e eu vou permanecer. Meu, passa se perdendo aqui. Tiveram que devolver o financiamento. A mulher falou para jogar o tigrinho. Glória a Deus. E disse para ele parar também com o tigrinho, não sei o quê, e foram, e ele foi indo. E agora segunda-feira está testemunhando, irmãos. Hoje eu não ganho 4 mil reais por dia. Mas Deus consegue me ajudar. Deus está comigo, eu consigo pagar minhas contas em dia. E eu tenho paz na minha casa. Amém? Amém? Não que adianta ter 4 mil reais e não ter paz, irmãos? Porque adianta ter 4 mil reais um casal, então sempre com um cara empurrado, brigando um com o outro. Porque adianta ter 4 mil reais e aqueles 4 mil reais não vou sair dessa mulher, porque ela brigou comigo, vou ficar em casa. E assim é a vida deles. Então, irmãos, quando você começa a seguir a Jesus, acontece essas dificuldades, acontece essas provações, acontece de um inimigo chamado Satanás, diabo, a antiga serpente, querer atrapalhar a trajetória de você. Mas quando você analisar e ver que o diabo está muito preocupado com você, irmãos, você tem que se alegrar. Opa, peraí, o diabo está preocupado comigo? Como assim você se alegrar? Porque se o diabo está preocupado contigo, é porque ele sabe que Deus tem uma bênção para você. Se o inimigo tem te infernizado, é porque ele sabe que Deus tem uma grande bênção na sua vida. Amém? Então te alegra. Então o perigo de seguir Jesus de longe. Aleluia. Algumas consequências, irmãos. A primeira consequência de seguir Jesus de longe, a pessoa se torna morno espiritualmente. Ela fica morna, dá uma lição dela, ela não reage. Ela não vai nem para frente nem para trás, ela está morna. Eu queria perguntar para você agora está nesse inverno, mas já está frio já, né? Você tem nessas manhãs acordado, né, nesse frio, nesses dias de chuva, você se acorda de manhã e fica feliz de tomar um café morno? Você gosta de café morno? Quem gosta de café morno? Hã? É ruim. Agora meio do ponto gosta de café morno. Vamos orar por ti depois. Amém? Quem gosta de café morno?
Ninguém gosta, né, irmãos? E o nosso Deus também não gosta de coisa morna. Deus tem pavor de coisas mornas. Tanto é que ele tem pavor que diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 15, que ele vomitará da sua boca aquelas pessoas que são mornas. É isso, ele tem uma ânsia dessas pessoas. E ele não fala de pessoas lá de fora, lá do mundo. Ele não fala daquelas pessoas que estão lá nesse momento, lá nas suas casas na TV. Não, ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja, mornas, distante dele. Então há um perigo de seguir Jesus de longe, porque naquele dia Deus vai vomitar na sua boca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando um cristão segue Jesus de longe, ele vai se distanciando de Deus sem perceber. Tudo começa com um esfriamento de fé. A pessoa vai se distanciando. Ele acha normal, se faltar um culto hoje, ninguém vai morrer. Ninguém vai, mas tu pode morrer na fé. Há um esfriamento na fé. Tudo começa com o esfriamento da fé. Deixando de lado as coisas espirituais, em seguida perdemos o prazer da comunhão com Deus e não passamos mais tempos a sós com Ele. A pessoa começa a mudar o seu ritmo de oração. A pessoa agora começa a tomar decisões sozinhas. A pessoa agora começa a fazer atitudes através do seu braço, do seu conhecimento, da sua profissão. Jesus falou assim: sem mim nada podemos fazer. Quando eu tomo decisões, irmãos, quando eu não oro nas minhas decisões e eu vou lá e começo a querer colocar minhas decisões em prática, automaticamente eu estou falando assim para o meu Pai, que é Jesus: eu não preciso de você. Você sabia que quando você não ora, você está orando? Quando você não ora, você está falando para Deus assim: eu não preciso de ti. Eu não preciso da tua direção. Então a pessoa que segue Jesus de longe, ela começa a se esfriar na fé e ela começa a ter essas atitudes. Ela começa a ficar morna espiritualmente. Ela esfria. Quando perdemos, já estamos Quando começa a ficar morno, quando começa esse esfriamento, ela começa a sentar-se com os escarnecedores. No Salmo 1 diz a Bíblia assim, que feliz é o homem que não anda sobre o conselho daqueles que não servem a Deus. Quando a pessoa começa a seguir Jesus de longe, ela começa a se aconselhar com quem? Com aquelas pessoas que não servem a Deus. Ela começa a buscar conselho dessas pessoas. Esse dia, eu estava falando com o irmão Francisco ali, com um cliente meu lá em casa. Eu vou abrir uma pecinha de fazer com pastores um consultório lá, eu não sou psicólogo, mas acho que eu dou aula lá, faço sessão com os caras lá. E aí ele estava decidido chegar em casa e terminar com o casamento. Ele trabalha de segurança de noite, chegou em casa, ele só falou só as coisas erradas, a mulher dele, que a minha mulher é isso, que a minha mulher é aquilo, tá? E aí eu, trabalhando, eu ouvindo ele falar ali, né, as murmurações dele. E eu olhei para ele e perguntei assim: o que tu tem proporcionado para a mudança de mente da sua esposa? E ele ficou quieto. E quando ele pegou o seu carro, ele estava indo embora e falou assim: cara, hoje eu ia me separar da minha esposa, mas eu chegar em casa agora às 10 horas da manhã, e eu ia dizer para ela: vamos terminar. Porque ontem meu colega de trabalho falou assim: tu trabalha a noite inteira, tu chega em casa, tua esposa faz isso contigo, separa essa mulher, rapaz. Esses são os conselhos dos ímpios. Esses são os conselhos das pessoas que não servem a Deus. E hoje eu pergunto para você nessa tarde aqui: quantas pessoas têm falado coisas para você? Quantos conselhos você tem ouvido de pessoas que não servem a Deus? E talvez até mesmo você tomou atitude, é mesmo que está certo, e fez aquilo que aquela pessoa falou, e chegou na sua casa lá e teve uma briga, ou teve uma discussão, seja o que for lá, devido ao conselho de alguém que não servia a Deus. Aleluia. O perigo de seguir Jesus de longe há essas consequências. As pessoas ficam mornas espiritualmente, ficam frias na sua fé e começam agora a buscar conselhos de escarnecedores, começam a buscar conselhos agora de pessoas que não servem a Deus. Amém? A segunda consequência que acontece quando a pessoa começa a seguir Jesus de longe. Eu vou no culto hoje, eu gosto de culto domingo. Ela vem no culto, levanta a mão, dá glória a Deus. Mas durante a semana não tem um hábito de buscar o Senhor. Durante a semana ela se levanta, toma um café, vai trabalhar, volta para sua casa, e ela não tem um hábito de buscar Deus. Aí chega no domingo, ela levanta a mão aqui, e agora a Deus, louva a Deus, ora por mim, pastor, pode pôr a cabeça, ora, volta para casa.
O nosso relacionamento com Deus é diário. Moisés 6,3 diz assim: começamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Se hoje você está casado com a sua esposa, é porque um dia você começou a aumentar as suas conversas com ela, você aumentou o seu relacionamento. Você aumentou o seu relacionamento com ela ao conversar com ela, e hoje você está casado. A mesma coisa é com Deus, irmão. Quando nós começamos a aumentar o nosso relacionamento, a nossa conversa com o Senhor, quando nós começamos a aumentar o nosso dia a dia com Deus, nosso relacionamento aumenta com Ele. A presença de Deus está conosco todos os dias. A presença do Senhor está no nosso trabalho, lá na nossa casa, onde quer que estejamos. Amém? Não tem, irmãos, não tem como. Eu nunca vi um testemunho de alguém, irmãos, eu quero testemunhar aqui, pastor. Eu me enchi da mente de Instagram, Facebook, WhatsApp durante a semana, e eu cheguei aqui e me enchi da presença de Deus agora. Não existe isso, irmãos. Não tem como em 1 hora, em 2 horas você se encher da presença de Deus somente no culto. Se encher da presença de Deus é um relacionamento diário durante a semana. Se encher da presença de Deus é um dia a dia que você vai estar cheio. Aleluia. Aí o que acontece que a pessoa pensa que de longe, pastor, fui lá, ouvi a pregação do pastor Cabeloso, não deu. É claro que não vai dar, está com a mente cheia de coisas do mundo. O irmão Mário, nossa, se gastou cantando, mas eu acho que o irmão Mário não está no óleo, não. Mas não é que o irmão Mário não está no óleo, não, irmãos. É porque eu estou distante seguindo Jesus de longe. Eu só busco Jesus quando eu venho na igreja. Eu só busco aquele sentir de Jesus quando eu venho na igreja. E não é somente na igreja que eu sinto Jesus, é lá na minha casa, lá no meu quarto. Porque Jesus falou assim: quando você entrar no seu quarto, dobrar os seus joelhos do teu Pai que te vê em secreto, Ele te abençoará. Amém? Eu até vejo as falas das pessoas que seguem Jesus de longe. Hoje o culto estava pesado. Hoje o culto, também aquele botar pegado. Não pregou bem, não cantou bem. Essas são as falas de pessoas que seguem Jesus de longe. Elas ficam dependendo de pessoas para sentir a presença de Deus. Eu não preciso de intermediário para sentir a presença de Deus. Nós precisamos de um relacionamento. Nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos de uma vida meditando na palavra do Senhor. Amém? A segunda consequência de seguir Jesus de longe, irmãos, ele se torna improdutivo. Isso aqui eu vi um domingo aqui, eu vi uma pregação do irmão aqui, do irmão ali, daí eu me lembrei disso aqui. Eu vou anotar essa minha pregação, do irmão Ramírez. Olha só o que diz em João 15, 1-5, irmãos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Agora vós estáis limpos pela palavra que vos disse. Permaneceis em mim e eu em vós, como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Assim também vós não podeis, a não ser que permaneça em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É verdade. Amém? Glórias a Deus. Então, quando a gente lê esse versículo, a gente examina esse versículo. Eu já vi muitos pregadores pregar, muitos homens falar que esses frutos que as pessoas dão são os frutos de ganhar almas para o Senhor. Pode até ser também sobre isso aí, mas esse capítulo aqui de João, capítulo 15, versículo 1-5, esses frutos que está falando aqui está dizendo sobre caráter. Amém? Eu não posso ter uma mente renovada, como fala em Romanos 12, eu não posso ter um caráter transformado se eu não estiver na videira. Então quer dizer que quando uma pessoa não tem uma vida de relacionamento com Deus, ele não tem o seu caráter formado em Cristo Jesus ainda. Eu não posso confiar nessa pessoa, eu não posso talvez nem deixar essa pessoa botar a mão na minha cabeça, porque ela não tem um caráter ainda, os frutos dela de Jesus não estão nela, porque ela não tem um relacionamento com Deus. Então, quando eu ando junto com Jesus e não de longe, eu tenho meu caráter transformado. É isso que o Senhor está falando aqui em João capítulo 15. É esses frutos de um novo caráter. Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu roubar, eu não roubo mais. Se eu enganar, eu não roubo mais. É o fruto do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E quais são os frutos do Espírito Santo? O irmão pode dizer?
paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então quer dizer, se eu seguir Jesus de longe, agora você entendeu, irmãos? Você entendeu o porquê que muitas vezes você é irado? Eu sou irado porque eu fui criado num lar irado. Eu fui criado lá num lugar que era só sob o pontapé. Não tem nada a ver isso, irmãos. Quando nós se convertemos a Jesus, a Bíblia diz que nova criatura somos em Cristo Jesus. Nova criatura somos em Cristo Jesus. O meu caráter é transformado através da pregação do Evangelho. Através de estar na videira. Porque a videira é Jesus Cristo, ele fala aqui que ele é o ramo. Aleluia. Glória a Deus. Ele diz aqui. Então nós temos que permanecer nele para que nós podemos ser produtivos. E esse produtivo, irmãos, é para nós mesmos, é para nossas famílias, é para mim ser produtivo, para mim não discutir com a minha esposa, para mim não brigar com meus filhos, é para mim ser produtivo, para mim ter paz no meu coração, para mim ter amor pelas pessoas. É isso que quando a pessoa segue Jesus começa a ter, ela começa a ser produtiva nessas coisas. Amém? Quando você começa a ser produtivo, eu estou falando lá dentro da sua casa, é essa a produção que você começa a ter. Eu não grito mais com meus filhos, eu não mais amaldiçoo mais meus filhos, eu não chamo mais meus filhos de diabo, eu não chamo mais meus filhos de isso e daquilo. Agora eu sou alguém que está na videira, agora eu sou alguém que sigo Jesus de lado e os frutos dele estão comigo. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Então não adianta nós acharmos coisas, eu sou assim, que nem o pastor que fala sempre nela, o Círio de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. Gabriela. Então, irmãos, não existe essas coisas. Quando nós estamos em Jesus. Manda o livro dele. Amém? Começa alguém assim? Amém, irmãos? Então, quando nós estamos com Jesus, irmãos, quando nós seguimos Jesus, ao lado a lado com o Senhor, nós somos diferentes. Nós começamos a produzir frutos. E esses frutos não é somente frutos de ganhar almas, esses frutos é lá na sua casa. Você só vai ganhar os seus familiares quando eles verem esses frutos em você. Olha só, o fulano não briga mais. Olha só, o fulano mudou o seu comportamento. Olha só, o fulano deu um abraço na sua esposa. Olha só, o fulano abraçou os seus filhos. Quando os seus familiares começarem a ver esses frutos na sua vida, aí você vai ver aquele versículo que diz em Atos 16, 41, crê no Senhor Jesus, será salvo tudo tua casa. A tua família começa a vir para a igreja. A tua casa começa a vir para a igreja, porque eles vão começar a ver seus frutos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmãos, não adianta nós ganharmos a nossa família com versículos bíblicos. Pode até gerar um efeito sim no livro. Já conheço pessoas que foram pregar ganhadas através de versículos bíblicos. Mas a maior ganho que você vai ter quando você gerar quando sair de dentro de você para fora os frutos que Deus fez. Aleluia! Glória a Deus! Quando as pessoas começarem a analisar que você está diferente, quando os seus vizinhos analisarem, o homem começou a pagar, não é mais caloteiro. Quando os vizinhos começaram a falar, ela mudou, ela não fala mais mal dos outros. Tem música que fala, isso não acontece mesmo. Amém? Está gostoso desse lugar, irmãos? Aleluia! Quero que eu pare, amém? Não. Aleluia. A terceira consequência de você seguir Jesus de longe, isso aqui é muito triste. Ele acaba negando a Jesus. Irmão César? A pessoa acaba negando a Jesus. Olha só, eu falei de Pedro aqui, ele viu tantas coisas, meu velho. Ele viu tantas coisas Jesus fazer. Ele viu demônios sair das pessoas. Ele viu pessoas paralíticas saírem caminhando. Ele viu um paralítico descer pelo telhado assim, né? E aquele paralítico pegar sua cama e sair caminhando dentro daquela casa. Ele viu tantas coisas. Mas agora de começar nessa trajetória na vida dele, de seguir Jesus para longe, ele começou agora aqui a negar Jesus. Olha que triste isso, irmão. Isso é muito perigoso. Porque hoje, nos dias de hoje, há pessoas dentro da igreja que vêm da igreja, a sua esposa é da igreja, o seu esposo é da igreja, mas muitas vezes nega Jesus. Como assim, irmão César? A Bíblia diz que Pedro estava num grupo de pessoas ali, pastor. E aquele grupo de pessoas estava numa fogueira ali. E aquelas pessoas começaram a dizer, ei, tu é um deles também, né? Tu é nazireu também, né? Ele andava com Jesus. E Pedro começou a dizer, não, eu não andava não. Eu não sou não. Eu não conheço ele. Ele começou a dizer que não conhecia Jesus. Ele começou a negar a Jesus.
E as consequências de muitas pessoas que seguem Jesus de longe é negar a Jesus Cristo. Você é da igreja, né? Não, eu filho, eu não sou mais. Faz tempo que eu não sou. Tu é da igreja? Não, eu não sou não. Começa a ficar com vergonha de dizer que é da igreja. Olha só. Começa a negar Jesus. Assim como Pedro negou Jesus porque seguir de longe, todo cristão que pega a proximidade com Jesus corre o mesmo risco. À medida que o coração vai se afastando, as atitudes começam a mudar. Você sabe o que fala mais, irmãos? O que fala mais? Não são as palavras que saem da nossa boca, é as nossas atitudes. Isso fala mais do que as nossas palavras. Às vezes não precisa você dizer assim, não, eu não sou mais da igreja, mas as tuas atitudes revelam que você não é mais da igreja. Você começa no seu trabalho a dar risada com aquelas piadas lá pornográficas. Você começa a dar razão por aquela pessoa que está errada. Você começa a ter essas atitudes. E essas atitudes são comportamentos de pessoas que seguem Jesus de volta. Alguma pessoa fala assim que, isso aqui não é bom para a gente olhar. Não, mas nada a ver. Podemos olhar aqui. À medida que o seu coração vai se afastando, as atitudes começam a mudar. Primeiro surgem pequenas concessões ao pecado, depois aparecem comportamentos que já não combinam com quem. Começam a surgir comportamentos com alguém que não serve para alguém que conhece a Deus. Amém? Semana atrás alguém me cobrou. Foi em janeiro sobre isso aí. A pessoa que segue Jesus de longe, ela aponta a poder sempre para outras pessoas. Né? Ela está seguindo Jesus de longe e está falando defeito do outro. Ou às vezes ele mesmo inventou um defeito e bota o defeito no outro. Eu estava lá em Torres, lá estava de bermuda, de camiseta, tomando banho. Aí, estou lá tomando banho assim, pastor, beleza, né, na praia. Eu não tenho um físico bom para estar tirando camiseta, nem eu gostei de estar tomando banho sem camisa. Mas eu boto na bermudinha e vou lá tomar banho. E eu sei que ao chegar na igreja, alguém mandou para o pastor assim, ô pastor, o senhor vai liberar geral a igreja agora? Ué, como assim? Não, pastor, você está dizendo muito bem, não. Eu disse, pai. Aí o pastor Pinheiro, você não vai fazer agora? Não, vou vir para o banco, pastor. Não volto para o banco. Fazer o quê? Vou vir para o banco. Mas o pastor, pergunta para o irmão que falou de mim isso aí. Como é que fica o negócio lá que ele deu um soco na cara da mão jogando bola lá? Porque ele estava bravo. Mas era um jogo, ele ficou descontrolado. E aí ele teve. Né? Então, o queixar meu irmão lá. Como é que fica isso? Então, uma pessoa, irmãos, que ela segue Jesus de longe, ela começa a negar a Jesus, ela começa a achar defeitos nas outras pessoas da igreja, e ela não enxerga os defeitos que ela tem. E hoje à tarde eu quero falar para você aqui, está na hora de voltar. Eu falei aqui no começo aqui que Deus está dando um novo avanço para essa igreja aqui. Esse avanço que Deus está dando aqui é que nós não viemos mais servir Jesus de longe. Nós temos que hoje começar um novo compromisso com o Senhor, um reset na nossa vida. Hoje eu vou começar a servir o Senhor novamente. Hoje eu vou começar a servir o Senhor Jesus diferente. Hoje eu vou começar a ter mais um temor no meu coração. Hoje eu vou começar a ter mais zelo no meu coração. Eu vou começar a ter mais prioridade nas coisas de Deus. Porque eu não quero somente seguir Jesus de longe. Aquele grupo de pessoas, como fala em Mateus, que diz assim, Senhor Jesus, em teu nome curamos enfermos, repreendemos demônios, e Jesus falou assim, aparte de mim que eu não te conheço. Esse grupo de pessoas são um grupo de pessoas, irmãos, que seguia Jesus de longe. Sabe que grupo é esse, irmãos? É aquele grupo de pessoas que hoje seguem de longe, porque outrora, lá nos anos atrás, eu fazia obra de Deus, fazia isso, fazia aquilo, mas hoje não faz, porque está seguindo Jesus de longe. Porque outrora fazia isso com Jesus, e hoje não está fazendo porque está seguindo Jesus de longe. Mas hoje nós estamos começando um novo tempo. Amém? Hoje nós estamos começando um novo tempo aqui. Aleluia! E é um tempo aqui que eu não tenho que só ficar pensando nos trabalhos que eu fiz lá atrás, não. Eu tenho que começar novos trabalhos, novos testemunhos, novas pessoas na vida de Jesus, novas casas para me visitar, novas pessoas para me orar, novos trabalhos para estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Aleluia! Eu vejo às vezes pessoas testemunhando, irmãos, aí eu choro, irmãos, é um testemunho, não digo que é, mas lá em 1989,
Mas nós estamos em 2026. É um tempo de avançar. É um tempo que as pessoas estão cedendo. É um tempo que as pessoas têm aceito a palavra de Deus, irmãos. Irmãos, lá no tempo passado, você chegava lá talvez com alimento, com cesto básico. Isso é muito bom, isso até pode acontecer hoje. Mas hoje as necessidades das pessoas é de ouvir a palavra genuína do Evangelho de Deus. Essa é a maior necessidade. Eu não estou descartando aqui o seu trabalho que você fez lá atrás, mas estou incentivando você hoje aqui a começar a seguir Jesus de perto, a começar a fazer novos trabalhos para o Senhor, a começar a se aproximar de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A minha esposa sempre fala para mim, né? Quando nós começamos na igreja, assim, ó, vai devagar, né? Vai devagar. Eu não consigo ficar lá no cadeiro de trás, eu tenho que vir para frente. Eu tenho que ficar mais perto dos irmãos aqui. Eu tenho que estar nas fileiras da frente, eu quero estar adorando ao Senhor, eu quero fazer alguma coisa para Deus, irmãos. Porque a nossa vida é como uma flor que nasce, né? Ela vai nascer, vai ficar bonita, mas ela vai murchar e vai morrer. Assim é a nossa vida, o Salomão nos fala sobre isso. Hoje nós podemos estar falando aqui, almoçando um almoço bom, hoje nós podemos estar aqui ouvindo a palavra de Deus, mas a gente não sabe do dia de amanhã. E hoje eu estou falando aqui para você nessa tarde, desperta tu que dormes, começa hoje a seguir Jesus de perto. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. Ah, mas a minha esposa ora. Então, eu não preciso orar muito, a minha esposa já ora bastante. Não, não vai com essas aí não. Não entra nessa. O crente tem mania de arrumar atalho, né? O crente tem mania de. Ele inventa até versículos bíblicos, né? Não, a mulher, ela faz pela parte, né? Se o homem não pode, ela faz. É bom a mulher que ora, irmãos. É bom o esposo que ora. Mas o relacionamento que a tua esposa tem com Jesus é ela com Jesus. O teu relacionamento que você tem com Jesus é você com Jesus. Não quer dizer que a tua esposa, ela não trabalha, fica em casa, ela ora, ela tem mais tempo, ok? Mas você pode estar lá, talvez, trabalhando, né, virando uma massa lá, ou dirigindo um Uber, né, meu amigo? E você pode estar falando com Jesus. Amém? Se a tua esposa tem bastante tempo para dobrar seus joelhos lá no seu quarto de vocês e orar e buscar o Senhor, amém sobre isso. Mas você pode também, no momento do teu trabalho lá, orar e buscar o Senhor. Porque a palavra do Senhor nos fala assim, que nós devemos buscar sem cessar, orar sem cessar. E o que é orar? Orar é conversar com Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É conversar, né, irmão? É conversar com Ele, irmão. É dizer para Ele assim, Pai Jesus, ó. Eu fico às vezes conversando com Ele, me alegrando, tantas coisas Deus me deu. Pai, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Senhor, me ajuda a administrar. Nossa, me deu uma boa casa, me ajuda a administrar essa casa, me deu um carro, me ajuda a administrar esse carro aqui. Senhor, me deu uma esposa, me ajuda a entender ela, que às vezes eu não entendo, né? E às vezes me faço entender, mas às vezes eu preciso de Ti, Jesus. Né? Me muda. Vou para ali, amém? Então, eu vou gritar mesmo, não faça oração a Deus. Amém? Então, irmãos, é tão bom a gente ter relacionamento com Jesus. Verdade. Aleluia. É tão bom a gente conversar com Ele. É tão bom a gente seguir Ele de perto. É tão bom. É tão bom a gente estar com as bênçãos de Deus com a nossa família. Quando nós pegamos, irmãos, e damos mais valor por pessoas lá que não servem a Jesus, não estou dizendo que você deve dar valor para elas, mas quando você desvaloriza a sua família, você está falando para Deus assim, ó, os meus amigos não têm mais valor porque o Senhor me deu, Jesus. Infelizmente é isso. E hoje à tarde eu estou falando para você aqui que chegou o momento de você seguir Jesus de perto. Aleluia. Chegou o momento de você aumentar o seu relacionamento com Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite. Grande Essa tarde. Glória a Deus. Talvez você tenha que se reconciliar. Aleluia. Talvez você está aqui hoje, você ouviu essa. Eu não sei se pode ter uma pregação.